Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Bom dia, irmãos. Vamos dar início aqui à nossa escola dominical. Vamos fechar os olhos e orar, então, para iniciar. Senhor, aqui estamos nós, Deus, perante o Senhor, perante o Seu Espírito Santo e a Sua palavra, Deus. Senhor, o nosso desejo em vir aqui essa manhã é conhecer mais a respeito de Ti, mais a respeito do Senhor. É saber, Deus, quais são os mistérios que a Sua palavra tem e como eles podem se aplicar na nossa vida diária, no nosso cotidiano, Senhor. Nós não estamos aqui, Deus, para acharmos ou pensarmos as coisas por nós mesmos, mas nós desejamos aprender diretamente da Sua palavra, diretamente do Espírito Santo, para que nós sejamos edificados e que nós não vivamos como pessoas sem Deus no mundo, mas que nós sejamos representantes Seus aqui, embaixadores de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode pegar a confissão de vocês, essa vermelhinha aqui, e abrir lá no tópico 2, que está escrito do verdadeiro Deus. Então, nós terminamos o tópico 1 das Escrituras, e agora a gente vai iniciar o tópico 2, do verdadeiro Deus. Vamos ler, diz assim: cremos que há um e somente um, Deus vivo e verdadeiro, um Espírito infinito, inteligente, cujo nome é Yahvé, o Criador e Supremo Governador do céu e da terra, inexprimivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor possíveis. Só até aí. O restante aqui ele vai tratar sobre a Trindade. Aí diz que na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e isso a gente vai lidar nas próximas aulas. Então nós vamos ver desse primeiro trecho aqui. O título da aula aqui é A Exclusividade de Deus. Então, nós vamos ler vários tópicos aqui, várias características a respeito de Deus. Só que a exclusividade de Deus é um título que dá para se encaixar bem em tudo que a gente vai falar. Se vocês depois quiserem aprofundar esse estudo, nessa confissão batista, essa preta que tem lá no fundo também, aqui o que a gente trata em metade de uma página pequena, ele lida aqui em umas 3, 4 páginas, e tem todos os versículos lá. Então, se você lê isso e abrir nos versículos indicados, estudar, é um curso completo de Bíblia aqui, sem dúvida. Pode aprofundar bem. E nós vamos, então, lidar com esse primeiro tópico aqui, com essas verdades. Vamos ver ponto por ponto aqui. E a confissão começa dizendo que cremos que há um e somente um. Então, no cristianismo, segundo a nossa confissão de fé, nós cremos que existe um Deus, e somente um Deus. Isso significa que Deus ele é indivisível. Nós não podemos dizer, por exemplo, que existem 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, e que eles são pessoas completamente separadas das outras. A gente vai explicar isso depois nas aulas da Trindade. Mas Deus, ele é um só. Durante muito tempo, os cristãos eles foram acusados pelos judeus de algumas coisas, e eles eram mortos lá no começo da igreja. Eles diziam que os cristãos eram canibais, que eles comiam carne e comiam e bebiam sangue de gente. Isso porque os cristãos comiam a carne, o corpo de Cristo, que era a Santa Ceia, igual nós fazemos aqui hoje. E eles acusavam os cristãos disso. Os cristãos, eles também tinham o hábito de se chamarem uns aos outros de irmãos. E os judeus acusaram eles de serem incestuosos. Eles diziam que tinham irmãos casando com irmãs, então eles confundiram isso no início da igreja. E a outra acusação
era dizer que os cristãos eles eram politeístas, que eles acreditavam em mais de um Deus. Porque eles falavam, nós judeus acreditamos em Deus, o Deus do Antigo Testamento, Deus Pai. E agora esses cristãos surgem com uma nova história de que existe um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Então eles foram bastante acusados disso. Só que como nós vamos ver depois nas aulas da Trindade, desde o Antigo Testamento, lá de Gênesis até Malaquias, Deus ele já vem manifestando a trindade dele. Já há aparições ali de Jesus, já há aparições ali do Espírito Santo, já há evidências de que existem 3 pessoas na trindade, de que a divindade é composta por 3 seres. Vocês vão lembrar quando Jesus ele fala, eu e o Pai somos um. Então, ele quer dizer que ele é igual a Deus, só que os dois eles são um. Depois Filipe, em alguma outra parte, pergunta para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. E o que Jesus responde para ele? Filipe, quem vê a mim, vê também ao Pai. Então, essa é a verdade, que Deus, ele é somente um. Só que desde os tempos antigos, desde o começo do mundo, as nações elas sempre criaram muitos deuses para si. Alguns desses deuses eram mais bonzinhos, outros eram maus, vingativos, alguns gostavam de fazer piadas com as pessoas no mundo. E aí você vai para a história da mitologia e vê lá na Grécia deuses como Zeus, Netuno, Afrodite, Júpiter romano. Mas você vê todas essas coisas, e eles viviam num panteão no céu, e havia todo tipo de intriga e brigas uns com os outros. Os romanos também tinham vários outros deuses, tem a mitologia dos celtas, os nórdicos, os druidas. Então, povos bem antigos, eles sempre criavam deuses para si. Sempre foi algo da vontade humana, do homem sem Deus, inventar deuses para si. Os índios no Brasil adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas, adoravam todo tipo de coisa possível, a natureza. Então, desde o início, os homens, quando se apartam de Deus, eles tentam criar outros deuses para si. Hoje em dia, nós vemos pessoas tentando se comunicar com os mortos, tentando trazer os mortos de volta e trazer uma palavra de consolo para nós. E fazer isso é ter um certo tipo de Deus também, porque nós queremos uma resposta que só Deus pode dar. Só Deus venceu a morte e pode trazer soluções para a nossa vida. Então, comunicar com os mortos é também criar um tipo de Deus. Pedir intercessão por pessoas que estão mortas também, como, por exemplo, por Pedro, por Maria, pedir intercessão por santos, isso também é errado. Não que nós não admiramos esses homens, eles foram homens santos de Deus. Só que a Bíblia diz que somente Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Então, colocar essas características em Maria, colocar essas características em Pedro, em Paulo, é tentar roubar o lugar de Deus e criar outros deuses e colocar outras pessoas entre nós e Deus também. Vamos abrir lá em Romanos 1, capítulo 20. É o 5º versículo que aparece aqui na referência bíblica da confissão de fé. E lá vai mostrar que Deus é um. Então, Romanos 1, no versículo 20. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que os atributos de Deus mostram que Ele é verdadeiro, que a natureza mostra. Isso é interessante para nós quando nós falamos que Deus, Ele é um e somente um, e que Deus existe. Se você abrir lá em Gênesis 1, a Bíblia começa assim: Deus, no princípio, fez o céu e a terra. A Bíblia não começa dizendo assim:
Deus no princípio fez o céu e a terra, então veio Albert Einstein, uma pessoa famosa, inteligente, e provou para nós que Deus é verdadeiro. A Bíblia não começa falando, Deus no princípio fez o céu e a terra, e os recentes estudos arqueológicos mostram que Deus realmente existe. Deus, ele não se preocupa em provar para o homem a sua existência. Deus não está preocupado em abrir aqui diante de nós um livro de ciências e mostrar, olha só como que a história comprova que eu existo. Olha como que a física, a matemática, a química, como que essas coisas mostram que Deus existe. Deus, em Gênesis, ele simplesmente começa dizendo, eu existo. Ou seja, ele parte de um pressuposto de que todas as pessoas sabem que Deus existe, de que não existe um ateu de verdade. A Bíblia, ela parte de uma ideia, pensando assim, a existência de Deus, que Deus existe, que há um Deus no mundo, é algo óbvio. Eu não preciso tentar provar isso para as outras pessoas. Eu não preciso de fazer um malabarismo com vários argumentos para provar para as pessoas que Deus existe. É algo óbvio. Está escrito na lei da natureza. Está escrito em toda a criação. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse versículo, lá no finalzinho, ele fala assim, tais homens, um pouquinho antes, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E ele vai dizer, os homens, quando eles rejeitam a Deus, eles são indesculpáveis, eles não têm desculpa. Ninguém vai poder chegar um dia lá no céu e falar, Deus, eu não acreditei no Senhor porque eu não tive evidência suficiente. Eu não acreditei no Senhor porque não veio uma pessoa inteligente conversar comigo e me mostrou que realmente o Senhor existe, me deu bons argumentos. O apóstolo Paulo diz, essas pessoas são indesculpáveis, não tem desculpa para não se conhecer a Deus, ele já se fez conhecido. E o primeiro argumento que o apóstolo Paulo usa aqui é o livro da natureza, quando ele fala que o eterno poder de Deus e também as coisas criadas, elas proclamam, elas dizem que Deus existe. O que isso significa para nós? Quando nós olhamos, por exemplo, um bebê, uma criança, ninguém pensa que essa criança surgiu do nada. De repente, essa criança apareceu lá no hospital. Ou quando você vê um carro, você pensa, nossa, esse carro, ele simplesmente apareceu, ninguém criou ele. Não, todos nós sabemos que esse carro ele passou numa fábrica e lá ele foi montado, que um bebê ele teve origem de um pai e uma mãe, macho e fêmea. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele defende, ele fala, se o mundo existe, se todas essas coisas aqui criadas, se a natureza existe, é porque alguém colocou isso lá. E esse alguém é Deus. Essas coisas não surgiriam do nada. Mares, céus, praias, areia, montanhas, animais, homens, mulheres, essas coisas não surgiriam do nada. A única explicação para isso é que alguém colocou isso lá, não tem outra explicação. Então, para tudo que existe, tem uma causa. Tudo que existe no mundo, todas as coisas que acontecem, elas têm uma causa. E Deus, ele seria essa causa do universo, essa causa do planeta Terra, essa causa de todos nós. Ele foi o primeiro que levou essas coisas à existência. E até muitas pessoas que não são cristãos reconhecem isso. Nos Estados Unidos tem uma sociedade que chama design inteligente, desenho inteligente. E há pessoas lá que não são cristãos, que não são pessoas que creem em Deus, mas eles dizem, olha, é impossível que a Terra esteja alinhada com o Sol no ponto exato, é impossível que a Lua ela esteja no ponto exato para influenciar as marés, é impossível que essas coisas sejam tão perfeitas assim, se não houvesse alguém que fizesse com que isso acontecesse. Aqueles que nós chamamos de agnósticos, é diferente de gnósticos. Gnósticos é algo aqui do Novo Testamento, uma seita, uma religião. Agnósticos são todas aquelas pessoas que dizem, eu creio que existe algum certo tipo de Deus ou uma mente superior, mas eu não sei explicar isso. No entanto,
realmente alguém pôs as coisas para funcionar. Os próprios pessoas que fazem parte da maçonaria, eles chamam Deus de Gadu, o grande arquiteto do universo. Eles não têm uma definição se é o Deus do Islã, o Deus do cristianismo, o Deus do budismo ou qualquer coisa, mas eles dizem que há um arquiteto, há uma pessoa que arquitetou todas essas coisas, que pôs isso para funcionar. Então, esse primeiro ponto aqui, que o apóstolo Paulo diz, é que se alguém foi criado, se as coisas existem, Deus ele é a causa primeira. Deus foi aquilo que deu início à existência. É por isso que se vocês leem lá, quando Deus fala com Moisés, e Moisés pergunta, Senhor, qual é o seu nome? E Deus fala, eu sou. Você vai chegar para Faraó e vai dizer, eu sou, me enviou. Mas como assim eu sou? Eu sou o quê? Eu sou bom, eu sou amor? Não, Deus ele diz, eu sou, eu simplesmente existo. Eu não era, eu não nasci, eu não fui criado, eu simplesmente existo. Eu sou o que sou. Então, é uma palavra que Deus escolheu para designar ele, para ser o nome dele, vamos dizer assim. Então, você consegue imaginar que havia um tempo em que seus filhos, quem é casado e tem filhos, não existiam. Um tempo em que você não era casado ainda. Um tempo em que você não nasceu, você pode olhar nas fotos dos seus pais. Um tempo que talvez não havia muitos prédios na cidade de Franca. Mas é impossível nós imaginarmos e pensarmos um tempo em que Deus não existia. Um tempo em que simplesmente não havia Deus, não havia nada. Nós podemos pensar, vendo aqueles filmes, aquelas coisas científicas, um tempo que não havia planetas, em que era tudo uma grande escuridão. Mas não havia um tempo em que Deus não estivesse presente. Não havia um tempo em que Deus não existisse. O segundo argumento aqui, que o apóstolo Paulo usa, é que, pelo poder de Deus, ele é manifesto nas obras da criação. Então, todas as coisas, elas foram criadas, elas estão todas bem ajustadas, arquitetadas, elas funcionam perfeitamente. E isso mostra como Deus realmente existe, como é uma inteligência suprema, alguém que criou todas as coisas. Algumas pessoas no passado já tentaram dar uma explicação para isso. E eles diziam o seguinte, imagina que você está num deserto, não vê pessoa alguma, e aí você encontra lá um relógio, e o relógio está em funcionamento, marcando as horas. Será que alguém ia poder simplesmente dizer, esse relógio, a areia criou esse relógio, a areia colocou ele em funcionamento? Não pode, porque é algo que foi programado para funcionar de uma forma exata. Então, da mesma forma, o mundo, por funcionar da forma exata, exige que Deus tenha criado. Outras pessoas disseram, será que é possível que uma gráfica que imprime livros, revistas, jornais, ela exploda e surja daí a nossa confissão de fé escrita? Então, a gráfica explode e cai aqui na nossa mão, colorida, bem escrita a confissão de fé. É impossível, isso exige que uma pessoa pense, que uma pessoa escreva a confissão de fé. Então, da mesma forma, com o nosso mundo também. O fato de ser tão complexo e as coisas funcionarem tão bem, significa que Deus existe. E um terceiro argumento para a existência de Deus é a nossa própria consciência. É a nossa consciência de que Deus existe. Nós temos consciência, mesmo uma pessoa que não é cristã, mesmo uma pessoa que nasce e é criada numa floresta, ela tem uma consciência de coisas que são certas e erradas. Ela pode não entender tudo muito bem, mas ela sabe que fidelidade é algo bom, que trair uma pessoa, trair um amigo é algo ruim, que matar alguém sem nenhuma causa, simplesmente pelo prazer de matar, é algo ruim. E de onde veio essa noção de que existem coisas boas e ruins? Isso não vem simplesmente
de nós aqui que vivemos na cidade, frequentamos a escola, somos ensinados. Isso é algo que já nasce dentro do homem. Até o direito, nas faculdades de direito, eles ensinam isso, chamam de direito natural. É algo que é natural, é algo que nasce com a pessoa, é algo que se expressa na pessoa. Um filósofo romano, ele falou assim: que coisa, parece que um escorpião se esconde dentro de mim. Falando da consciência dele, que ele fazia coisas erradas, esse escorpião picava ele, e ele sentia aquela dor. Então ele está querendo dizer algo em nós que nos culpa. Quando nós fazemos uma boa ação, uma boa atitude, a nossa consciência nos premia, né? Diz que coisa boa que você tem feito. E quando nós fazemos coisas ruins, nós nos sentimos maus. E essa consciência é o próprio fato de Deus ter colocado isso em nós, colocados esses padrões em nós. Irmãos, e para que serve nós sabermos que existe um Deus? No que isso se aplica para a nossa vida pessoal? Saber que Deus existe, que nós não estamos sozinhos, como dizem os ateus, no universo. Na igreja há muitas pessoas que sofrem, às vezes as pessoas que têm um pouco menos de sofrimento, são mais novas, não têm doenças, têm uma vida mais estável, elas não veem muitos problemas, mas há pessoas na igreja, mulheres que são abandonadas pelos seus esposos, há homens que se casam com uma expectativa de ter uma boa família e de repente a esposa chega para ele e pede um divórcio. Há pessoas que têm limitações de doenças, que desejam até vir na igreja, mas pelas doenças não conseguem. Há filhos que se sentem abandonados, ou foram mesmo, pelos pais, às vezes olham para trás e dizem: nossa, mas se meu pai e minha mãe tivessem sido mais presentes na minha criação, teria evitado tanta coisa. Há pais que se sentem abandonados agora, mais velhos, pelos filhos, e eles se sentem sozinhos. Eu criei meu filho a vida inteira, e agora não tem ninguém para me amparar na velhice. E há pessoas assim, que se sentem inconsoláveis, ou passa pela morte de alguém, perde os filhos, perde a esposa, perde um parente querido, e essas coisas às vezes deixam as pessoas tristes. E existe muito isso na igreja, pessoas que sofrem bastante. Saber que existe um Deus significa que nós não precisamos ser inconsoláveis. Saber que existe alguém que vai além dos nossos irmãos aqui, é saber que ainda naqueles momentos mais tristes, ainda naqueles momentos em que parece que não tem esperança, que as pessoas não podem entender a sua dor, que as pessoas não podem entender os seus sofrimentos, ainda nesses momentos existe alguém que te criou, alguém até que deseja que você passe por essas dificuldades e que planejou com que essas dificuldades te façam amadurecer, crescer e te levem para mais perto dele. Isso mostra que você não está num carro desgovernado, sem conseguir segurar a direção e ele está caminhando para o abismo. Isso mostra que, embora o carro esteja em alta velocidade, mas você só está no banco de passageiro. Deus está realmente guiando você no meio de tudo isso. Você não precisa se sentir sozinho, inconsolável e morrer de amargura, de tristezas. Então, isso nos dá um consolo. E isso também nos ensina a respeito do evangelismo. Às vezes nós vamos evangelizar pessoas e a gente fica preocupado: como que eu vou provar para essa pessoa que Deus existe? Como que eu vou provar? E aí você vai e assiste vários vídeos de cientistas cristãos, e aí você quer provar para a pessoa, por A mais B, que Deus existe, e depois disso você vai pregar o evangelho, anunciar o arrependimento, saber que Deus existe, que Ele mesmo diz que todas as pessoas já creem nele, já sabem que Ele existe. Nós podemos evangelizar direto a pessoa, pregar a ela o arrependimento, pregar a ela a necessidade dela se converter, dela se arrepender dos seus pecados. Nós não precisamos ficar preocupados se essa pessoa disser para nós: mas eu não acredito em Deus, eu não acho que Ele exista. Nós não devemos nos preocupar, porque os ateus, não existe nenhum ateu, então, na prática.
Os ateus são pessoas que simplesmente estão com vários pecados, pecados de incredulidade, e os pecados fazem com que eles queiram brigar contra Deus, com que eles queiram que Deus não exista, com que eles desejem que Deus nunca houvesse sido mencionado, mas no coração deles, todos esses argumentos que nós mostramos aqui, são provas de que Deus realmente existe, de que não tem como eles escaparem. Então, é justamente isso. Agora vamos ver a segunda característica da confissão de fé. Pode voltar lá para o texto. Fala assim: cremos que há um, e somente um, Deus vivo. Então, Deus vivo. Abre lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Vai a partir do meio da Bíblia, Salmos, aí o primeiro profeta depois é Isaías, Jeremias, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias 10, 10. Diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Nesse versículo nós podemos aprender várias coisas aqui. Que Ele é verdadeiramente Deus, que Ele é um Rei eterno, que sobre a ira de Deus, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas o que nós queremos dar ênfase é: Ele é o Deus vivo. Deus vivo. Então, isso é importante para nós. A confissão diz que Deus, Ele é real, que Deus, Ele se relaciona com o homem. E isso é algo que às vezes a gente não para pensar. Se você olhar lá no Antigo Testamento, Deus, Ele sempre se relacionou e falava com as pessoas. É possível ouvir Deus diretamente. É o que a Bíblia nos ensina. Você olha para o Antigo Testamento, você vê Deus abrindo um mar diante das pessoas, algo bastante incomum. Você vê chover pão durante 40 anos do deserto, uma coluna de fogo acompanhar os israelitas e uma coluna de nuvem também, coisas bastante incomuns. Deus tirar água de dentro de uma rocha. Isso mostra que Deus não é uma energia escura que está perdida no espaço, mas que Ele realmente está presente aqui no nosso mundo. E aquilo que nós chamamos então das teofanias, das aparições de Deus. Deus, Ele apareceu muitas vezes no mundo, Ele apareceu muitas vezes na terra. Ele começou aparecendo para Adão, e Ele falava com Adão face a face. Deus, Ele apareceu para Abraão. Não sei se vocês vão se lembrar daquela história que 3 homens aparecem ali para Abraão, e Abraão come junto com eles, e é uma representação aqui de Deus. Então Deus desce, Deus come com Abraão, a Bíblia diz que Deus dorme também, descansa ali enquanto Abraão preparava o carneiro. Então Deus, Ele tem essas características, Ele aparece no nosso mundo. A Bíblia fala que Deus, Ele desceu do céu e Ele lutou com Jacó durante toda uma noite. No fim da luta, Ele deslocou a perna de Jacó ali. Então Deus é alguém que se relaciona, que está presente no nosso mundo. Deus, Ele falava com Moisés face a face. Então Deus ditou várias leis e ordenanças para Moisés também. Deus falava audivelmente com os profetas, lá no Antigo Testamento. Tem uma passagem interessante que Moisés não tinha circuncidado o filho dele ainda. E a Bíblia diz que Deus encontrou Moisés e queria matar Moisés. Olha só, você está caminhando no deserto, Deus encontra com você e quer te matar. É o que Ele queria fazer com Moisés ali, porque Moisés foi desobediente. Mas isso mostra que o nosso Deus não está perdido no espaço, é alguém que a gente só vai encontrar quando morrer, é alguém que realmente está presente nas situações. E a maior aparição dele, desceu na terra e ficou aqui durante 30